Fala, gente, tudo bem com vocês? Peço desculpa pela minha voz rouca, mas é uma voz da imortalidade. Voltei de Caxias agora e tô gravando esse vídeo para falar da coletiva do Quinteiros, que vai falar do time do Grêmio ideal para ele, a experiência, o arrependimento, o grupo completo, a peça que falta. E mais, o que o Gustavo Quinteiros disse que o Gustavo Martins precisa? O Gustavo Martins precisa do quê? Precisa de muita coisa para ser titular, hein? Eu vou te explicar a partir de agora. E eu voltei de Caxias escutando o pós-jogo do Inter. E me deparei com a fala do presidente do Internacional que disse o seguinte, abre aspas para Alessandro Barcelos. Vocês viram o VAR de hoje no Jacone? Aquilo sim colocou um time na final. O Barcelos critica que o gol do Gustavo Martins é irregular e que o VAR, que é a arbitragem, colocou o Grêmio na final. Fala o presidente do clube que teve 6 pênaltis marcados até agora no Campeonato Gaúcho, sendo que o último foi contra o Caxias ontem no Beira-Rio, quando o jogo estava 1-0 para o Caxias, um pênalti inexistente marcado no Ener Valencia. Comentário do Simon e de tantos comentaristas de arbitragem que disseram que não foi pênalti. Não foi pênalti. O Inter vem sendo beneficiado por vários lances. Vários lances. E ele fala que o Grêmio está na final por um erro. O Grêmio que teve sua classificação retirada estava encaminhada no primeiro jogo da semifinal contra o Juventude, no pênalti do Monsalve, no gol da Edenilson. O Grêmio podia ter subido a serra com uma vantagem num placar de 3-1, 4-1 no primeiro jogo, mas não. Vamos ficar de olho. Toda a crítica que vem de lá a gente tem que rebater. A gente tem que rebater. E o Alessandro Barcelos criticou o Daronco. Pode ter certeza, o Daronco não apita as finais do Gauchão. Porque lá reclama de um árbitro, ele some. O D'Alessandro falou do Daniel Bins, o VAR do Grenal que acertou, Daniel Bins sumiu. O Rafael Klein, que apitou o Grenal, sumiu. Eles que acertaram na arbitragem. O Daronco vai sumir, pode ter certeza. Bom, eu quero falar do jogo do Grêmio e a coletiva do Quinteiros que traz coisas importantes pra gente. Vamos nessa? Lembrando que estamos com a Alphabet, grande Alphabet, sempre um lance na frente. Faz teu cadastro no primeiro comentário desse vídeo aqui, clica lá e na hora de botar teu nome, CPF e tal, time do coração Grêmio. Quanto mais gremistas, mais o Grêmio ganha dinheiro nessa plataforma. E você pode fazer a sua fezinha, o seu jogo tranquilamente numa casa de responsabilidade. Abre aspas para Quinteiros. Espero contar com um zagueiro na janela de março. Ou seja, ele quer uma peça que está faltando, o zagueiro. Tem uma janela que vai de março até 11 de abril. Uma janela local para contratar jogadores dos estaduais ou aqueles que estão sem contrato. Não pode trazer jogador de fora internacional, tá? E ele lamentou que o Johan Romana, o zagueiro colombiano, não veio. E ele quer o zagueiro pelo lado direito. E ele vai falar ainda que essa é a peça que está faltando para o grupo ficar completo. Ele está dizendo que falta uma peça para o grupo ficar completo, que é a zaga, e ele quer contar já em março nessa janela local. O Grêmio vai ter que achar jogador que está sem contrato ou disputando os estaduais. Seguindo. O Quinteiros vai falar que, com certeza, o Gemerson deve estar arrependido do lance. Então aqui ele traz a informação de que sim, o Gemerson falhou. Muita gente pensou, pô, mas o Gemerson sofreu uma falta antes de perder a bola, no segundo cartão amarelo que ele leva. O Quinteiros disse aqui, ele deve estar arrependido da falta que ele cometeu. O Gemerson falhou, foi juvenil, foi mole na dividida e depois acabou fazendo a falta e levando o segundo amarelo. Gemerson foi mal. E o Quinteiros admite, né? Que espera encontrar um Gemerson arrependido. Aqui tem uma coisa muito importante. Quinteiros falou que o Gustavo Martins tem que melhorar o seu jogo de profundidade e a sua cobertura nos laterais. Praticamente tem que melhorar tudo. Então, por que essa resposta? O Quinteiros é perguntado, pô, Quinteiros, por que tu coloca o Gemerson, coloca o Wagner Leonardo e o Gustavo Martins é a terceira, quarta opção?
E ele vai dizer: o Gustavo precisa melhorar alguns elementos, como cobertura, profundidade e a cobertura dos laterais. Para o Quinteiros está claro, o Gustavo Martins não está pronto para ser titular. E aí vem uma pergunta muito importante. Ele entende que neste momento, ou a frase do Quinteiros, ele diz o seguinte, que nesse momento, nas fases finais, é preciso ter experiência. Só que essa experiência na zaga, por exemplo, para o jogo contra o Inter, sábado que vem, ele não vai encontrar no lado direito. O Rodrigo Eli está lesionado. O Gemerson está suspenso. Ele vai ter o Gustavo. Ou o Natan. O Wagner Leonardo vai jogar. Então veja que o Quinteiros pede experiência. E ele entende que o Gustavo ainda não está pronto. O Gustavo fez um golaço, tá? Mas é preciso ficar atento que os gols do Juventude, os dois, tem uma participação dele também ali. O Gustavo precisa realmente melhorar sua parte defensiva. E o Quinteiros fala que tem que contar com os experientes nas finais. E veja que cada vez mais o Quinteiros está botando cascudo, né? Onde é que tá a base do Grêmio aí? O Mac já não é mais relacionado, o Vieri tá lá, mas não joga. Então o Quinteiros nessa hora também tá trazendo os cascudos para jogar, hein? Trazendo os cascudos para jogar. Outra coisa, o Grêmio ideal do Quinteiros. O que ele vai dizer? Gostaria que todos os jogos fossem como o segundo tempo contra o Juventude. Ele se refere ao segundo tempo do Grêmio contra o Juventude na Arena, quando sai o Cristaldo, o Monsalves fica centralizado e o Amuso fica na esquerda. Velocidade, Amuso de um lado, o Christian Oliveira do outro, o Monsalves centralizado e o Braithwaite White na frente. Este é o Grêmio ideal do Quinteiros. Ele disse, gostaria que todos os jogos fossem como o segundo tempo contra o Juventude na Arena. Esse é o time ideal dele, que ele passou a semana inteira treinando no CT Luiz Carvalho. Mas na sexta-feira, na hora de subir para o ônibus, ele recebeu a notícia que o Amuso estava fora. E aí, em vez de botar um ponta ali, ele botou o Cristaldo com o Monsalve. Não tinha ponta. O Pavon não tinha condições para começar o jogo, o Aravena tá fora, o Alisson, que é um ponta da base, também tá machucado. Então veja que o time ideal do Quinteiros é com o Amuso ou com o Aravena na esquerda, o Christian Oliveira na direita ou o Pavon e o Braithwaite na frente com o Monsalve centralizado. Cada vez fica mais claro que o Cristaldo está saindo da equipe. O Renato já tinha ensaiado isso, né? Cristaldo e Monsalve não podem jogar juntos. E o Quinteiros agora tem a comprovação. O time fica muito lento. Ainda mais quando tem o Cuejar. Cuejar, Monsalve e Cristaldo. 3 jogadores que não têm explosão, não conseguem. Coitado do Vila Sante, tem que correr por todos. Camilo e Vila Sante, essa é uma dupla que pode dar certo. Porque o Camilo é o cara que vai correr, vai liberar mais o Vila Sante. E aí com o Monsalve no meio. Mas Monsalve, Cristaldo e Cuejar fica muito lento. O Cuejar vai ter que fazer alguma coisa para melhorar. O Cuejar não pode ficar só no nome. O Cuejar do Flamengo, não. O Cuejar vai ter que ser o Cuejar do Grêmio. Ele vai ter que recuperar o fôlego, a parte física. Veja como o mercado da Arábia é aquela coisa. Jogador que vem da China, que vem da Arábia, é outro jogo, é outra velocidade, é um jogo a cada 15 dias, a intensidade é pouca. O Cuejar tá sentindo, não tá conseguindo. São essas as palavras de destaque do Gustavo Quinteiros na coletiva. Vamos ficar atento. O que vem de lá do Internacional. O Grenal já começou. A imortalidade, ela aparece. Nos salvou, mas nem sempre vai aparecer. É preciso que o time fique bem. Tem uma semana para treinar agora. Copa do Brasil só lá no dia 12 de março. A semana inteira para treinos. Que o Grêmio encontre o seu time ideal. Que o Quinteiros falou é o segundo tempo do Grêmio na Arena contra o Juventude. Dá like, se inscreva no canal, como é bom ser gremista, cara. É sofrido, a gente perde a voz. Ah, mas eu não troco por nada. Vamos, Grêmio!